O tema da nossa aula de hoje será da suspensão e da extinção do processo de execução. A suspensão se encontra no título 4, capítulo 1, e tem como sistema legal os artigos 921 a 923 do CPC. Suspensão do processo é algo importante. Ocorre, às vezes, por alguma situação própria e necessária do processo, outra motivadas por caso fortuito ou de força maior. De qualquer forma, a suspensão do processo de execução está vinculada à ocorrência de determinados eventos, que são aqueles enumerados pelo artigo 921 e seus incisos, óbvio, do CPC, mas é bom que se frise, a suspensão é algo transitório, merecendo, por sua excepcionalidade, uma interpretação restritiva de suas normas. Então vamos lá. A primeira delas é morte e extinção da pessoa jurídica. São pontos que iremos de início abordar. O artigo 921, o inciso 1, ele estabelece que as condições previstas no artigo 313 a 315, no que couber, se aplica aqui como condição suspensiva da execução. E o artigo 313, inciso 1º, lá na sua parte inicial, na primeira parte, estabelece que a morte de qualquer das partes é causa determinante para a suspensão do processo, até que o polo afetado por esse quadro e por essa situação ele venha a ser regularizado através da figura jurídica da habilitação, que é um procedimento especial de jurisdição contenciosa prevista nos artigos 687 a 692 do mesmo Estatuto Processual. Ou seja, quem é o polo passivo ou o polo ativo, se houver a morte de qualquer das partes, é necessário para a continuidade do feito que ele seja regularizado. De que forma? Trazendo para o processo os herdeiros ou sucessores do falecido para que eles possam, então, dar continuidade ao feito e ele siga o seu curso natural. É óbvio, quando essa morte ocorre no polo passivo, a guerra é para que ninguém venha, porque herdeiro nenhum quer suceder dívida. Agora, quando essa morte ela ocorre no polo passivo, onde o falecido é o credor, já é algo muito mais simples e muito mais suave, porque os herdeiros ou sucessores, ou mesmo o espólio do falecido, representados aí por seu inventariante, eles já têm a intenção clara e evidente de se habilitar, fazendo que o feito tenha o seu transcurso e segmento regular. O segundo ponto que nós vamos abordar como causa suspensiva refere-se à perda da capacidade processual. A segunda parte do artigo 313, inciso, ou do inciso primeiro, né, a segunda parte do inciso primeiro do artigo 313, expressa que o processo também poderá ser suspenso, ou que ele será suspenso, pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal, ou até mesmo do seu procurador, até que se faça a devida regularização. Só para relembrar,
Os representantes legais são aqueles que falam em nome, por exemplo, dos incapazes, tais como pais, mães, tutores e curadores. O outro ponto, como condição suspensiva do processo de execução, se encontra inserido no inciso 2 do artigo 921, que dispõe que suspende-se a execução no todo ou em parte quando recebidas ou recebidos com efeitos suspensivos embargos à execução. Os embargos à execução já tivemos a oportunidade de estudar detalhadamente. O simples oferecimento, eles não geram o efeito suspensivo da execução. Essa condição suspensiva, ela está intimamente ligada, primeiro, à segurança do juízo. E a segurança do juízo se dá através de depósito, dinheiro, para que ocorra a discussão da legitimidade do título do crédito, penhora de bens ou caução, que pode ser através da fiança, que é a caução pessoal, né, a garantia pessoal, ou a fidejussória, que é realmente a pessoal, a que se dá pela garantia através da fiança, ou a caução real, que é aquela onde ocorre a entrega de bens como garantia da execução enquanto se realiza a discussão através de embargos ou coisa que o valha. E ainda assim, isso tudo está condicionado a uma análise preliminar pelo juiz de que realmente os embargos, os fundamentos deduzidos pelo embargante na sua peça de embargos na execução, eles possam vir a ter possibilidade de lograr êxito. Então, veja, não é apenas a garantia e a interposição de embargos sem um fundamento forte que possa suspender a continuidade dos atos executivos. Outro ponto importante, esse sim, que com certeza irá suspender o processo de execução, é o parcelamento da dívida. O parcelamento da dívida é aquele que está expresso lá no artigo 916 do CPC, que se rotula como pedido de moratória. É quando o devedor, ele reconhecendo a dívida, ele renuncia ao seu direito de embargar e faz um pedido de parcelamento. Esse parcelamento, ou nessa proposta de parcelamento, que é aquela contida lá no parágrafo 3º do artigo 916, ele oferece 30%, né, do valor da dívida e automaticamente ele pede o parcelamento em 6 parcelas, e aí esses valores são acrescidos de juros, correção monetária e coisa que o valha. Então, o parágrafo 3º aí do artigo 916, como já citamos, ele diz, olha, aceita, deferida a proposta, os atos executivos eles são suspensos enquanto a dívida é paga. Mas é importante saber o seguinte, que o fato da apresentação da proposta, já a apresentação da prova do pagamento dos 30%, já são um forte motivo para que o juiz de plano e de pronto ele atenda ao pedido e suspenda a execução. Então, assim deferido o parcelamento, enquanto o executado estiver efetuando o pagamento das parcelas pactuadas, o processo de execução permanecerá suspenso,
condição que se encontra prevista lá no inciso 5 do artigo 921 do CPC. A inexistência de bens penhoráveis é um outro tópico importante e que também geram ou se constituem motivo para a suspensão da execução. Já tivemos oportunidade de estudar que a execução, em especial por quantia certa, ela é patrimonial, ou seja, ela objetiva a penhora de bens do devedor para a satisfação do crédito do exequente naquela fase expropriatória, que é o leilão judicial, onde os bens serão arrematados em asta pública e o seu produto ele é utilizado para o pagamento da dívida. Assim, se resultar comprovado nos autos que o devedor não possui bens penhoráveis, não possui bens passíveis de constrição judicial, o processo de execução, obviamente, ele deverá ficar suspenso. Inciso 3 do artigo 921, pelo prazo de 1 ano, período pelo qual se suspenderá também a prescrição. Parágrafo 1º do já mencionado artigo 921. Ainda, de acordo com o texto legal em questão, decorrido o prazo de suspensão de 1 ano, se o exequente não se manifestar, e vejam, não é uma simples manifestação, ele tem que praticar um ato efetivo, capaz de suspender novamente a prescrição. De que forma ele faria isso? Olha, indicando bens que encontrou em nome do devedor para penhora. Agora, não é uma manipulação, uma simulação ou algo fictício que ele vem apenas para interromper. Tem que ser algo realmente fundamentado em uma posição concreta, demonstrando que realmente aquilo que ele está indicando é eficaz, apresentando prova, documentos a respeito disso, de preferência, né? Porque se ele assim não o fizer, começa a correr o prazo da chamada prescrição intercorrente, que os senhores já tiveram a oportunidade de estudar lá no direito material, né, no Código Civil, com o professor da área. Essa regra também está prevista aqui no parágrafo 4º do artigo 921 do CPC. Então vejam, a inexistência de bens penhoráveis é condição para a suspensão do processo. E lembrando que essa suspensão ela pode ocorrer pelo prazo de até 1 ano. Após esse prazo, se não ocorrer nenhum ato eficaz por parte do credor, que é o exequente, relacionado ao encontro de bens em nome do devedor, obviamente a prescrição intercorrente ela vai começar a afetar fortemente a execução. Outra condição suspensiva da execução é a não existência de licitantes na asta pública. Então vejam, penhorados bens, nós temos efetivamente o que transformar em dinheiro para a satisfação do direito do credor. Contudo, se essa arrematação em asta pública ela resultar frustrada por falta de licitantes, ou seja, por pessoas que demonstrem desinteresse na aquisição desse bem ou desses bens, ou simplesmente porque ela asta
resultou negativa em razão dessa ausência. O exequente ele terá um prazo de 15 dias a contar do primeiro dia útil após a realização dessa asta pública para, dentro daquela nova fase que se abre, que é a fase expropriatória, para que ele faça o que? A adjudicação desses bens. Então, se ele não realizar a adjudicação, que é pegar os bens em pagamento da dívida, seja ela total, parcial ou coisa que o valha, se ele não indicar novos bens para substituí-los, a execução será suspensa, nos termos do inciso 4 do já mencionado artigo 921, melhor dizendo. O que se pergunta, e é realmente algo recorrente, é se o exequente poderia levar os mesmos bens à asta pública novamente. Olha, não existe um impedimento legal para que ele não o faça. Ele pode levar esses bens novamente à asta pública, até porque as despesas relacionadas à asta pública são desembolsadas pelo próprio exequente. É óbvio que depois, quando nós tivermos a arrematação concluída, ele vai poder se ressarcir dessas despesas. Só que não é contraproducente ele fazer esse tipo de coisa, porque se já houve uma asta, já houve uma despesa, e ela resultou frustrada, com toda a divulgação realizada por ausência de licitantes, obviamente a segunda também não vai lograr êxito. Por isso é que a lei é rigorosa nesse sentido, e até porque, vejam, seguindo a norma de que a execução segue sempre o princípio da menor onerabilidade, e qualquer despesa que o exequente tenha, ele automaticamente vai depois repassar para a execução. Então, eu vou onerando ainda mais o processo executivo e automaticamente eu vou criando problemas maiores para o próprio devedor no cumprimento ou com o cumprimento da sua obrigação. A convenção das partes também pode gerar a suspensão do processo nos termos do inciso 2 do artigo 313 e 922, ambos do CPC. A suspensão decorrente de convenção das partes geralmente é aquela que objetiva conceder ao devedor um prazo maior para o cumprimento da obrigação. Ou seja, há normalmente uma dilação daquele prazo que consta na execução de 3 dias, que é um prazo exíguo, né? Mas, decorrido o prazo concedido, sem que haja ou sem que ocorra o cumprimento voluntário da obrigação, o processo ele vai retomar o seu curso normal. Também essa regra se encontra lá no parágrafo único do artigo 922. O processo de execução também ele pode ser suspenso por força maior. Sei que alguns podem dizer que é mais difícil de ocorrer, e em que quadro nós teríamos essa situação, mas ela ocorre, sim. Essa regra está no inciso 6, né, do artigo 313, aqui aplicável por força do artigo 721, ainda do CPC, que expressa que o processo poderá ser suspenso
por motivo de força maior, pois a ocorrência de alguns eventos eles acabam tornando impossível o desenvolvimento regular do feito. Vamos lá, vamos destacar a melhor forma de nós fazermos com que vocês entendam exatamente isso é exemplificando o fato. Então vamos aqui colocar um dos motivos a título de força maior a ensejar a suspensão do processo de execução, que é o da extinção, por exemplo, da pessoa jurídica, que, muito embora não se equipare à morte da pessoa física, ela necessita a nomeação pelo juiz do liquidante, né? E aí, uma vez nomeado o liquidante, que é o que vai, digamos assim, administrar a extinção da pessoa jurídica, e ele, na qualidade de liquidante e representante legal, ele viria ao processo exercer essa representação legal da sociedade que se extingue e poderia então o processo seguir normalmente seu curso. A extinção da sociedade, sem a nomeação da liquidação, ela não dá direito aos ex-sócios, por exemplo, de continuarem participando de um dos polos. A título ainda de exemplificação de suspensão do processo motivado por força maior, podemos citar o caso da falência e a insolvência do próprio credor, né? Onde o empresário comercial e o devedor civil perdem o direito de administrar os seus bens. Nesses casos, eles serão nomeados, eles serão representados ou pelo síndico na falência ou pelo administrador na insolvência, porque ambas, tanto a falência quanto a insolvência, elas possuem a chamada personalidade jurídica processual. Nos casos já de falência ou insolvência do devedor, aí a execução obedecendo à regra da universalidade do juízo, especial na insolvência que estudaram aqui no Direito Processual Civil 4, né? E na falência com o professor da área de Direito Empresarial, o processo de execução é remetido ao juízo que decretou a quebra, seja ela da pessoa jurídica ou da pessoa física, para que possa integrar o chamado concurso de credores, que já foi exaustivamente analisado por ocasião do estudo de cada uma dessas figuras jurídicas dentro das suas respectivas áreas. Os embargos de terceiro também poderão ser suspensos, poderá determinar a suspensão do processo de execução quando o juiz vier a reconhecer provado naquela figurinha jurídica, que são os embargos de terceiro, artigo 678 do CPC, que o domínio ou a posse dos bens penhorados não pertencem ao executado, mas sim a terceiro não integrante do polo passivo na execução. Então, todo aquele que não for parte do processo de execução e tiver bens de sua propriedade ou do qual esteja em sua posse sido objeto de penhora, ele poderá interpor embargos de terceiro, objetivando a reintegração da posse ou até poderá, como medida preventiva, impedir que a constrição seja realizada, né?
Então, o embargo terceiro é uma figura que passa a ser utilizado por aquele que não é parte no processo e vem a ter bens do qual seja proprietário, bens do qual esteja em sua posse e que venham a ser objeto de constrição judicial. O reconhecimento pelo magistrado desse quadro e dessa situação insere a suspensão do processo de execução. Durante a suspensão do processo, não se pode praticar atos processuais de qualquer natureza. Os que vierem a ser praticados durante o período de suspensão serão considerados nulos de pleno direito. Ficam excluídos dessa proibição as chamadas providências cautelares urgentes, tais quais arresto de bens, intimações, eventuais alienações necessárias de bens perecíveis e outras que forem consideradas essenciais para o bom desenvolvimento do processo. Artigo 923 do CPC. Por derradeiro, então, já concluindo o livro do processo de execução, vamos falar da extinção do processo de execução, que se encontra nos artigos 924 e 925 do CPC. E de plano e de pronto, o artigo 924 ele prevê as hipóteses de extinção da execução, expressando o seguinte: extingue-se a execução quando? E aí vamos, inciso a inciso, abordar esse quadro e essa situação aos senhores. Inciso 1. Quando a petição inicial ela for indeferida. A petição inicial da execução, além de atender os requisitos comuns do artigo 309, já estudamos, deverá também preencher as exigências do artigo 798, incisos, alíneas e seu parágrafo único, todos do CPC, sob pena de indeferimento. Ou seja, se houver alguma irregularidade na petição inicial e caso ela venha ser indeferida, a execução será extinta. O inciso 2 diz que a extinção também ocorrerá quando a obrigação for satisfeita. Ora, se o devedor atender ao pedido executório, de que forma? Efetuando o pagamento na execução por quantia certa, entregando a coisa na execução da obrigação de entregar coisa certa, prestar ou se omitir de prestar o fato, que são aquelas obrigações de fazer ou não fazer, aquelas obrigações positivas e negativas que os senhores já tiveram a oportunidade de estudar no direito material. A obrigação será considerada satisfeita e, de consequência, o processo de execução será extinto. O inciso 3 estabelece que a execução também será extinta quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida. Por outros meios, entende-se qualquer forma lícita de quitação da obrigação, tais como a transação, inovação, compensação, ou até mesmo o julgamento de procedência total dos embargos à execução. Né? Então, a lei abre um leque, e desde que seja uma forma lícita, até o julgamento dos próprios embargos, irão, é óbvio, afetar diretamente o processo de execução. O inciso 4 expressa que também será extinta quando o exequente renunciar ao crédito. A execução ela é realizada em benefício do credor, sendo facultado o mesmo a desistência da execução ou ainda renunciar ao crédito perdoando a dívida. É um direito que ele tem. Afinal de contas,
ele na qualidade de dono do crédito, ele pode fazer o que bem entender com ele e aquilo que realmente entender seja direito. O inciso 5 diz que também a execução será extinta quando ocorrer a prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente é aquela que decorre da inércia, né, ou ausência de diligência do exequente na busca por meios eficazes de encontrar bens do devedor passíveis de penhora, objetivando a expropriação dos mesmos para a satisfação de seu direito na execução já instaurada. Condição que, após determinado prazo de suspensão do feito, que, como já vimos, de 1 ano, né, pode levar à extinção do processo. Lembro que aqui estamos falando da aplicação da prescrição intercorrente na execução. Ok? A prescrição intercorrente ela tem uma amplitude maior e óbvio que os senhores já estudaram ela devidamente no direito material com o professor de direito civil e é claro que a sua aplicação lá no processo de conhecimento, embora seja muito próxima e incide-se o seu conceito seja o mesmo, mas ela tem que ser adequada a cada situação e a cada regra específica. Por derradeiro, a extinção do processo ele só produz efeito quando declarada por sentença, conforme se vê da regra contida lá no artigo 925 do CPC. O que se deduz que a natureza jurídica, então, da sentença que declara a extinção do processo de execução é de natureza declaratória.